louvamos e apresentamos essas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E esse é o nosso momento de cânticos, adoração ao nosso Deus. É o momento que nós separamos para estarmos na presença dEle. E nessa última sexta-feira, a Ação Jovem ela fez uma programação que há muito tempo eu não considerava assim tão especial. Nós estudamos juntos o capítulo 6 de Romanos e vimos ali naquele texto, por meio também de alguns testemunhos, alguns legados deixados, né, nos nossos dias atuais, que nós morremos, decidimos morrer. E esse morrer é para a nossa velha natureza pecaminosa. Da mesma forma que morremos em Cristo, junto com Ele, também com Ele ressuscitamos para uma nova vida. E é isso que nós estudamos. Foram momentos maravilhosos. Saímos daqui às 12h40 da manhã do sábado e nem vimos a hora passar. Foi maravilhoso. E é esse Deus que nós vamos louvar nesse momento. Então se coloque em pé. Vamos juntos louvar ao Senhor. Cantar que este e Ele, na verdade, é o nosso respirar. Que sem Ele nós não somos nada. Louvemos. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Cante, este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
sem ti. Perdido estou sem ti. Interessante pensar essa última frase dessa canção, Perdido Estou Sem Ti. Ontem assisti um filme da Graça Filmes chamado Caminho para a Liberdade. E contava a história de 5 pessoas aleatórias. Elas estavam em destino a uma cidade em comum e em determinado momento a estrada estava bloqueada. Então todas se encontraram nesse momento do bloqueio. Era a história de um empresário muito bem sucedido, um casal que estava prestes a se separar, um adolescente que tinha fugido de casa, até pediu carona para um deles na estrada, e uma jovem que estava indo para essa cidade ficar noiva, né? Até então namorada e tal. Essa estrada estava bloqueada. E quem bloqueou essa estrada, mais pra frente no filme eu vou contar, então quem assistiu já vai saber de tudo, não tem problema. Essa pessoa fazia o papel do nosso inimigo, né? E ele bloqueou essa estrada. Ele não queria que aquelas pessoas passassem e tal, queria que ficassem ali. Só que elas viram uma lanchonete no caminho, com um nome nada sugestivo chamado Lanchonete Última Chance. E aí elas decidiram, mas vocês viram aquela lanchonete e decidiram voltar. 5 pessoas foram pra lá. Claro, muito contra a vontade, porque elas estavam atrasadas, enfim. E o atendente, quem estava vendendo, enfim, o garçom, quem fazia tudo lá, chamava Jesus. E sim, é o nosso Cristo. Mais pra frente dá pra entender muito bem no filme. E aquelas pessoas, uma por uma, Deus conhecia. Que ele falava que tinha um plano para a vida delas. O interessante é que ele servia água e pão só naquela lanchonete. Que depois era a água da vida e o pão que seria o alimento deles. Eles pediam outras coisas, ele não, só tenho água aqui. E era a água da vida. E ele conhecia cada uma daquelas pessoas, seus medos, seus anseios. E aquelas pessoas estavam perdidas, sem Cristo. Muito interessante. E todas ouviram o Evangelho da Salvação ali. Todas, sem exceção. Uma delas não aceitou, que foi um empresário. Depois, mais pro final do filme, aquele mesmo policial que fazia o papel do inimigo, ele se adentra ali àquela lanchonete e pergunta se estava tudo bem, se todos tinham ouvido aquela mensagem. Os 5 não entendiam nada, mas os 2 entendiam aquele diálogo, né? E Jesus falou, olha, não quis me ouvir. Aí falou, quem foi? Então foi aquele lá. Falou, então você vem comigo, a estrada está liberada. E o empresário falou, poxa, que enfim, e seguiu o guarda, que era o inimigo. Naquela mesma noite, aquele empresário, ele morreu num acidente naquela estrada. Ele morreu sem conhecer a Cristo. Quer dizer, teve seu contato, ouviu, mas não aceitou. E 4, na despedida daquele guarda com Jesus, o guarda fala, um é meu, mas Jesus fala, 4 ouviram. Então, eu me coloquei muito no papel como se fosse aquele atendente, né? O que deveria fazer, na verdade. E também me identifiquei com muitas das situações daquelas pessoas que ouviram o Evangelho. Então, que possamos nos colocar à disposição. Foi o que aquelas 4 pessoas fizeram, só que um não fez isso. Perdeu sua vida. E no capítulo de João aqui que nós lemos, alguns versículos foram ditos por Jesus ali, né? De perder a vida, ganhar a vida em Cristo. E o empresário não ouviu. Então, nós não estamos perdidos. Nós nos encontramos em Cristo. Nós temos ali nele nosso refúgio, nossa fortaleza. Podemos nos quebrantar. E é isso que nós vamos cantar agora. Podemos olhar para a cruz e ver que ela está vazia, que nosso Deus ressuscitou. Temos nova vida nele. Amém. Quebrantado. Nesse momento, durante esse cântico, os irmãos podem entregar os dízimos e ofertas também, tá? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar.
perdemos nossa vida, ó Pai, a ganhamos em Ti, ó Pai. Se morremos para o mundo, ressuscitamos em Ti também, ó Deus. Louvamos o Teu nome. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus, levantadas aqui. Dirige, ó Pai, a administração dessa igreja, ó Pai, que é o Teu corpo, desse dinheiro, ó Pai, que seja usado de forma inteligente, ó Pai, necessária na Tua obra, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Te agradecemos, te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Tudo passará e o mesmo tu serás. Ergo a ti meu olhar, eterno Deus, princípio e fim. A história está em tuas mãos. Se a terra toda se abalar, teu amor permanecerá. Tu és o mesmo Deus, hoje e para sempre. Tua presença satisfaz. Fiel é teu amor em toda circunstância. Tua presença satisfaz. Tudo passará e o mesmo tu serás. Ergo a ti meu olhar, eterno Deus, princípio e fim. A história está em tuas mãos. Se a terra toda se abalar, teu amor permanecerá. Tu és o mesmo Deus, hoje para sempre. Tua presença satisfaz. Fiel é teu amor em todas circunstâncias. Tua presença satisfaz. Tu és o mesmo Deus, hoje e para
tua presença satisfaz. Jesus, tua presença satisfaz. Jesus, tua presença satisfaz. Jesus, tua presença satisfaz. Jesus, tua presença satisfaz. Hoje à noite vamos receber os irmãos do projeto de missões nacionais chamado Cristolândia, que são pessoas que foram resgatadas do submundo das drogas, do álcool, e muitos foram tirados ali da rua e principalmente daquele lugar mesmo onde funciona ou existe a Cracolândia. Estavam vivendo ali e hoje foram resgatados por Cristo, vivem uma novidade de vida e estarão conosco esta noite cantando e glorificando ao Senhor aquilo que Deus fez na vida deles, aquilo que Cristo fez. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 14. Filipenses capítulo 2. E eu quero aproveitar do texto que lemos agora há pouco, que o Jefferson leu para nós. Quero lembrar do versículo 24, lá de João 12, que diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Agora então vamos para a leitura de Filipenses capítulo 2. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência,
assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. O texto vai continuar, mas nós vamos parar por aqui hoje. E estamos vivendo 72 anos de Ebenezer, e eu quero deixar a palavra nesse mês de aniversário. E ano que vem vamos tratar de outros assuntos e vamos estar vivendo 73 anos, mas em 72 anos, nesse prazo, quero deixar para que você pense a respeito de dar o próximo passo. Quero chamar você para dar o próximo passo. Quando a gente fala assim, me lembra muito uma criança pequenininha que está aprendendo a andar, que ainda não sabe bem, então ele tem medo. Enquanto você está segurando em suas mãos, ele vai muito bem, mas se você soltá-lo, ele fica parado, se equilibrando, e ele não vai para o próximo passo. Às vezes é um empreendedor que ainda não tem bem certeza das coisas, que ele vai até uma etapa e a próxima etapa ele não vai muito bem e não dá o próximo passo porque ele não tem certeza ainda das coisas. Ou às vezes pode ser um cristão, como um cristão novo, que não sabe bem como dar o próximo passo, e ele não sabe como fazer, então, e ele fica ali parado. Mas diferente do cristão mais antigo, ele está cheio de ânimo. E se você disser a ele, agora o próximo passo é esse, você pode ter certeza que ele vai. Mas depois de alguns anos como cristãos, a gente se acomoda um pouco e estacionamos, olhamos para trás e ficamos lembrando de quantos passos maravilhosos nós damos, ou nós demos ao longo da vida. E olhamos para aqueles passos que demos, olhamos os caminhos difíceis que passamos, aventuras, olhamos fracassos, olhamos vitórias, olhamos tantas coisas. Mas ao contemplar as coisas que se foram, ficamos parados. E muitas vezes não damos o próximo passo. Eu queria que você se atentasse para 3 instruções tão importantes que foram dadas nesse texto, que tem a ver com os passos que precisamos continuar dando. A primeira instrução está no versículo 2, quando Paulo diz: completai. Completai. Paulo está falando da sua alegria, da sua satisfação, e ele fala: complete essa alegria. Complete essa alegria. E ele está dizendo, se tem algum conforto, se tem alguma consolação, se há uma comunhão no Espírito, as coisas estão acontecendo, todo mundo está em comum acordo ou em comum vivência, na mesma experiência, se há entranháveis afetos e compaixões, se há uma coisa tão maravilhosa que vem de dentro, que nos torna unidos. Então Paulo fala: complete agora essa alegria que eu tenho. Complete para que vocês sintam a mesma coisa e ninguém fique distante disso. Esse completar está justamente dizendo: vá para o próximo passo. Talvez o próximo passo seja muito parecido com os primeiros passos. Às vezes na vida cristã nós temos erros e precisamos de arrependimento, precisamos de tempo de oração. Estamos na campanha desse ano de lermos a Bíblia toda. Eu não sei aonde você está nessa leitura. Alguns nem começaram. E Paulo está dizendo: complete, não fique parado. Dê o próximo passo. Se você não começou ainda a leitura e você olha e vê 66 livros para ler, você fala: e agora, como vou fazer? Dê o primeiro passo. Vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e comece lá. Não é tão difícil assim, né? Mas se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir. Talvez o primeiro passo seja para a sua devocional diária, que você não conseguiu fazer, ou que você parou há muito tempo. Talvez o próximo passo seja participar da sua primeira noite de vigília, que vamos ter quinta-feira aqui. Você nunca veio na noite de vigília, você nunca participou. Seu primeiro passo: quinta-feira eu vou estar aqui, 8 horas da noite. Se você não pode, vai estar às 10. Ou como alguns jovens fizeram na sexta-feira: eu vou chegar só meia-noite. Tá bom, a gente vai estar por aqui ainda. Você pode vir. Mas talvez tenha um próximo passo para que você complete. Se o próprio apóstolo Paulo disse assim: não cheguei à perfeição, estou lutando muito, prossigo para o alvo, mas não cheguei ainda. Quem somos nós para admitir que onde nós estamos já está bom? Mas parece que inconscientemente temos feito isso. Já está bom, olha, já aprendi muita coisa, já li a Bíblia não sei quantas vezes, já fui em tantos cultos, e eu me acomodo e falo: está bom onde eu cheguei. E eu quero dizer: não está não, irmão.
Precisamos ir em frente. Temos muita coisa. Paulo está dizendo para completar, essa é a primeira coisa. Paulo está dizendo uma outra coisa no versículo 5: que haja em vós, ou seja, você e eu, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Às vezes tomamos decisões, às vezes temos atitudes, às vezes temos relacionamentos, temos condutas, às vezes temos valores que são completamente diferentes dos sentimentos de Cristo Jesus. Eu quero que você faça uma avaliação do seu dia a dia. Pegue as coisas mais rotineiras, porque nas coisas rotineiras nós não pensamos. Quando você vai vestir uma calça, qual é a perna que você põe primeiro? Ah, não sei, eu nunca pensei nisso. Por quê? Porque você faz isso todo dia, tão rotineiramente, você não pensa mais nisso. Quando você vai escovar o dente, como você começa? Pelos dentes da frente, os de trás, por dentro, por fora, mas você sempre começa do mesmo jeito. Você não pensa mais nisso. E assim é também na vida cristã. Tem algumas coisas que eu já não penso mais, e elas se tornaram rotina. E isso não significa que nós estamos fazendo direito. Isso significa que eu preciso pensar um pouco mais. Às vezes estamos dirigindo o carro e achamos que somos os melhores motoristas do mundo, e as pessoas estão buzinando para nós, e olhamos para o lado, a pessoa está sentada do nosso lado com o olho desse tamanho arregalado, e a gente pensa assim: como ele está admirado da minha capacidade de direção, quando na verdade ele está morrendo de medo, né? Está em espírito de oração. Irmãos, não vamos fazer da nossa rotina uma acomodação. Lembramos de Romanos 12:2. Não vos conformeis, não fica à vontade, não se acomode. Pegue as coisas mais básicas da sua vida. Como você fala com as pessoas, como você cumprimenta as pessoas da sua casa de manhã, como você encontra-se lá no seu serviço. Pega as coisas mais básicas e faça uma avaliação. Veja se Jesus teria o mesmo sentimento que você. E não faça como muitas vezes nós fazemos. Jesus deveria ter pensado assim. Jesus deveria ter feito isso. Vamos fazer o contrário e vamos dizer: eu devo pensar como Jesus, eu devo sentir como Jesus, eu devo fazer como Jesus faria ou como ele fez. E aí o que ele fez então? Se você continuar lendo o que nós já lemos, aniquilou-se. Muitas vezes é deixar, é humilhar-se, é aceitar, é perder mesmo. Mas depois vem a própria exaltação de Deus. Eu queria que ficasse essa ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa. E por último, no versículo 12: operai a vossa salvação com temor e tremor. Bom, vamos operar a nossa salvação, mas o versículo seguinte diz: é Deus que opera em vós o querer como efetuar. Aí você fala assim: mas eu não tenho vontade. Pastor, eu não tenho vontade. Alguns não estão no culto hoje de manhã apenas porque não têm vontade. Eles poderiam estar, mas não estão porque não têm vontade. Outros não vão vir na quinta-feira porque não têm vontade. Outros não estão lendo a Bíblia porque não têm vontade. E é óbvio que isso está explicado no versículo 12: porque não temem ao Senhor. Deus é um objeto de busca e procura, a lâmpada do gênio mágico. Deus é o balcão de atendimento. Eu lembro de Deus e busco a Deus toda vez que eu preciso. Mas um relacionamento estabelecido de uma maneira que eu compreenda o que é Deus, isso parece que está se perdendo. E o texto vai dizendo: opere então a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos lembrar de quem é Deus. Eu tenho citado várias vezes, mas continuarei citando. Jesus, quando estava encarnado, ele era tão próximo a nós e tão parecido com nós, conosco, que as pessoas não respeitavam a Jesus. Mas quando Jesus tornou-se novamente o que ele realmente é, e foi glorificado, estava no céu, e João ouviu um barulho, e quando olhou para ver o que era esse barulho, era a voz de Jesus, e quando ele olhou e viu Jesus do jeito que Jesus era realmente, ele cai como morto, de espanto, por ver a glória de Cristo e realmente como ele é e quem ele é. Irmãos, se eu realmente me atentar para o que Deus é, se eu realmente olhar todas as coisas, como Deus tem feito, a sua graça, a misericórdia, mas se eu também olhar para a sua justiça e começar a ver a maneira como ele conduz as coisas,
e que Ele não está satisfeito com o pecado ou com a nossa vida distante desse relacionamento, e que isso vai pesar sobre a minha eternidade, eu preciso começar a temer a Deus. E quando eu começar a temer a Deus, eu vou me ajoelhar mais, eu vou me prostrar mais diante do Senhor, eu vou quebrantar mais o meu coração diante de Deus, eu vou buscar mais a Deus, e o próprio Deus vai operar em mim o querer, Ele vai operar em mim o efetuar. E quando eu falar de Cristo para as pessoas, eu não vou falar assim: olha, hoje tem um coral lá na minha igreja, você não quer cantar? É tão bonito. Eu tenho algo a mais para falar. Eu tenho para falar quem é Cristo e o que Ele fez, e a verdade do Evangelho. E nós vamos falar sobre o inferno também, é para onde as pessoas estão indo quando elas não se encontram com Deus. E nós vamos falar do céu como algo que eu almejo, não como alguma coisa. Deus, segura aí mais um pouquinho, que tem um monte de coisa para fazer aqui ainda, né? Tem tanta coisa boa para viver. Eu concordo com você, tem muita coisa boa, mas eu nem consigo almejar o que Jesus falou que era maravilhoso. Então eu ainda não entendi, eu ainda não experimentei, eu ainda não compreendi essas coisas. Então, os irmãos, ficam essas 3 observações nesse texto que Paulo escreve aos Filipenses. E eu quero pedir para você, avalie no seu dia a dia algumas coisas básicas da vida cristã, para que você dê o próximo passo, para que você não fique distante dessas coisas que Paulo ensinou, para que você não fique preso à sua rotina, nem à sua religiosidade, nem à sua maneira de olhar as coisas, mas para que você continue a trabalhar por completar a alegria que Paulo está falando aqui, para que você continue andando neste sentido, de que o sentimento de Jesus esteja presente no seu coração. E por último, de que a salvação continue sendo operada, e não esquecida, ela não fique morta, mas seja uma vida viva, presente, e você perceba que Jesus continua na sua vida, e trazendo vida, e ela se externa, porque a salvação, irmãos, é libertação, é perdão de pecados, é a maravilha maior de Cristo para as nossas vidas. Você tem a oportunidade de experimentar essas coisas, mas não fique parado. E eu quero que você pense comigo, qual é o próximo passo? Eu quero que você ore comigo agora pelo seu próximo passo. Talvez o seu próximo passo seja apenas orar. Nós temos dificuldades, algumas pessoas têm dificuldades de orar. Talvez o seu próximo passo seja como alguns já fizeram, de estar apenas num grupo e falar: mas hoje sou eu que vou orar, e você ora. Talvez o seu próximo passo seja abrir Gênesis 1:1 e começar a ler lá. Talvez o seu próximo passo seja vir na vigília. Talvez o seu próximo passo seja vir ontem com o irmão Célio, quando ele distribuiu os convites para que as pessoas possam vir e ver a mensagem de Cristo. E você tem mais convite, você pode tirar, pode entregar lá. E tão feliz que lá no nosso prédio, a Ellen estava falando: pai, deixa eu entregar, pai, deixa eu entregar. E a amiguinha dela, a Rúbia, que veio com ela hoje, falou: tio, eu posso ir também? Posso ir também? Pode ir lá. E lá vão elas entregando de apartamento em apartamento lá os convitinhos. Tem alegria. Irmãos, essa alegria precisa estar no nosso coração. Vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo, irmão? Vá com ousadia, opere esse temor a Deus. Nós temos vergonha das pessoas, mas nós temos mais vergonha de Deus, parece. Nós temos medo de enfrentar as pessoas, mas aí nós não temos medo de Deus. Que coisa estranha. Tenho medo do que as pessoas podem dizer, mas não tenho medo do que Deus pode dizer ou fazer. Eu me alegro mais com as palavras das pessoas, que muitas vezes são tapinhas nas costas, o que significa que às vezes elas não são bem sinceras, do que a palavra de Deus mesmo a respeito da minha vida. Vamos para o próximo passo. Estamos com 72 anos. Temos outras coisas para serem conquistadas. Temos uma história para continuar. Temos uma vida cristã para se viver até que Cristo venha. E aí nós vamos estar com Ele. Mas quantos vão se somar a nós? Alguns vão estar indo para o inferno, porque eles não estão sentados nesses bancos aqui, porque esses bancos estão vazios. E eu queria perguntar: quantos de nós oramos para que esses bancos sejam preenchidos? Quantas vezes você chegou aqui de manhã e chorou pelos bancos vazios?
O inferno está cheio e os bancos aqui estão vazios. O pastor David Wilkerson, que evangelizou Nick Cruz, é a história do A Cruz e o Punhal, que tantos conhecem. Ele, numa mensagem que nós dividimos com os jovens, ele estava falando das igrejas com tantos movimentos. E ele falou, mas eu não consigo. E ele falou dos movimentos, inclusive daquele movimento do riso, em que a pessoa se diz cheia do Espírito e não para de rir. Ele falou, não consigo rir, porque eu olho e nós temos pessoas caídas no mundo das drogas. Nós temos prostitutas que não conseguem se libertar daquilo e ter uma vida digna. Nós temos homossexuais, transexuais, que pensam que a alegria deles só está em satisfazer um desejo. E eles não aprenderam, como os nossos filhos, que não é tendo todas as coisas que eles almejam que serão felizes, mas que é tendo realmente uma família, que é tendo realmente no projeto de Deus, e eles serão felizes. Mas eles estão às vezes aí, e as pessoas estão rindo, estão buscando a si mesmo, e vão buscar a prosperidade, a alegria, a satisfação, e como o mundo cristão está procurando ser satisfeito. Mas nós entendemos que temos um próximo passo, e esse próximo passo inclui chorar pelas nossas vidas, por essas pessoas que estão se perdendo, pelas nossas famílias, para que um dia tenhamos a alegria de encontrarmos com eles no céu. Você crê assim? Amém. Vamos orar por isso. Senhor, considera o nosso coração, considera, ó Deus, que nós queremos amar mais a Ti, que nós queremos temê-lo, ó Deus. Não porque não conhecemos, mas ao contrário, justamente porque nós conhecemos ao Senhor, nós queremos considerar a Tua divindade, a Tua santidade, o Teu grande poder. Mas agora confiamos na misericórdia do Senhor, que pode nos alcançar e operar em nós o querer e o efetuar. E o Senhor pode tratar as nossas vidas para que amemos ainda mais ao Senhor e possamos trabalhar por completar a nossa vida espiritual e a alegria que o Senhor nos propõe. O Senhor pode nos abençoar, ó Deus, para que o sentimento de Cristo esteja nos nossos corações. E não tenhamos medo, e não tenhamos pausas na nossa vida, ó Deus, mas continuemos andando para frente e seguindo os próximos passos. E haja, ó Deus, na nossa vida o completar de Cristo. Que o Senhor nos anime, que o Senhor nos motive, que o Senhor trate os nossos corações e que nenhum de nós fique parado, que neste ano possamos avaliar, ó Deus, crescimento na nossa vida. Quero pedir ao Senhor que cada um de nós experimente alguma vitória nossa, que nós mudamos, que nós crescemos, que nós amadurecemos. Permita-nos, ó Deus, chegar nos 73 anos, tendo convicção de que nós crescemos no Senhor. Abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Espero em Deus que você tenha sido abençoado. Aqueles que estão conosco na internet, que Deus também abençoe a sua vida. Espero que você compartilhe da mensagem de Deus. Nós vamos para um momento de assembleia, então nossa transmissão vai ser encerrada agora. Hoje à noite teremos ainda a Cristolândia, que estará conosco, então você está convidado a participar conosco desse culto. Domingo que vem nós estaremos de volta nos cultos que oferecemos a Deus e você pode continuar sendo abençoado. Então nós continuamos nesse culto.